Otávio Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando os likes de vocês, compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Somos um pouco mais de 1.100 inscritas e inscritas neste canal. Este é o África do Centro, o canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Família, hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre um assunto que geralmente as pessoas se perguntam quando nós falamos das comparações antropológicas que existem, né, entre as sociedades africanas e as sociedades aqui das Américas. Muitas vezes, quando a gente fala nisso, quando a gente toca nesse ponto, algumas pessoas, inclusive alguns professores de história, até doutores, e que são professores universitários, que eu conheço, né? Muitas das vezes as pessoas, para tentar explicar esses fenômenos de culturas muito semelhantes, muito parecidas, entre as sociedades africanas do continente e sociedades ditas ameríndias, ou seja, as sociedades africanas daqui da diáspora, falam em coincidência. Família, na pesquisa científica não existem coincidências. Pesquisa científica não pode acreditar em coincidência. Pesquisadores, cientistas não podem acreditar em coincidências. Por que não? Porque a ciência não lida, não trabalha com coincidências. Pesquisa científica, ela trabalha com fatos, com documentos concretos. Do que a gente está falando exatamente? Um outro ponto dessa discussão, ela reside no fato de que, assim, quando a gente fala dessas semelhanças, e aí as pessoas falam assim, então na época, talvez isso aconteça porque existiu a Pangeia, e aí, como houve esse povoamento global, né, durante a Pangeia, houve essa possibilidade de semelhanças culturais entre sociedades que estão em lugares tão distantes quanto o continente africano e o continente americano. Esse também é um pensamento equivocado, família. Por quê? Porque a Pangeia, antes de mais nada, Pangeia, ela é um conceito construído, né, por um alemão pesquisador, né, estudioso, chamado Alfred Wegener, que conceituou, ou melhor, batizou um supercontinente que existiu há mais de 500 milhões de anos atrás, né, que era um bloco homogêneo de terra, e este nome Pangeia significa pan, todo, geia, terra, ou seja, toda a terra, né? Vem do latim, Pangeia, né? Todo, aliás, do grego, Pangeia, pan, todo, geia, terra. O que acontece é que não se pode utilizar esse argumento da existência da Pangeia, tenho certeza que muitos de vocês devem pensar nisso. Por que não podemos utilizar esse argumento? Porque quando existiu este supercontinente, os seres humanos não existiam na face da Terra. Não existiam. E aí, o que existiam? Existiam, obviamente, fauna e flora, né? Do tempo do período pré-letrado, né? Antes até do surgimento dos seres humanos, obviamente. Aí a gente não pode nem falar em período pré-letrado, porque nem seres humanos existiam, né? Por que eu estou falando do período pré-letrado? Porque a gente não utiliza mais esse conceito de pré-história. Isso já está superado nos debates a respeito da história. Dito isso, quando a gente fala que a gente mostra, né, ainda mais eu que sou professor de História da África, a partir da perspectiva do panafricanismo, como tem um curso livre, online, de História da África, eu convido todas e todos vocês a fazerem este curso, onde a gente explica com grande número de obras de pesquisadores e pesquisadoras de referência do campo do panafricanismo e da africanicidade, a história do planeta Terra com base em fatos, documentos científicos. Quando a gente toca nesse assunto, a gente explica o seguinte: quando houve o surgimento dos seres humanos no planeta Terra, e o surgimento dos seres humanos no planeta Terra começa com o Australopithecus, né? E todo o processo da evolução humana, esses fósseis, você se encontram no continente africano, o conjunto completo de fósseis que contam a história da evolução da espécie humana, você só encontra no continente africano.
Quando houve o surgimento do Homo sapiens sapiens, pessoas exatamente como eu e vocês, né? Este Homo sapiens sapiens povoou o planeta inteiro, conforme explica Sheikh Anta Diop em Nações Negras e Cultura, né? Sheikh Anta Diop não fala só dos Homo sapiens sapiens, ele fala do Australopithecus, ele fala do Homo habilis, ele fala do Homo erectus, ele fala do Homo sapiens neanderthalensis, né? Ele fala do Homem de Grimaldi, que é um contemporâneo, né, do Homo sapiens, tem esse nome porque os seus fósseis foram encontrados na Europa, mas esse Homem de Grimaldi ele era negro, é importante salientar, assim como o Homo sapiens neanderthalensis também era negro, porque o seu fóssil mais antigo se encontra no continente africano, mais antigo do que aquele fóssil encontrado no Vale de Neander, na Alemanha. Dito isso, é importante salientar, família, que as duas únicas espécies que não conseguiram deixar o continente africano, de acordo com o Sheikh Anta Diop, foram o Australopithecus e o Homo habilis. Do Homo erectus em diante, você encontra fósseis espalhados por todo o planeta. Homo erectus você vai encontrar também na Ásia, mais precisamente onde é hoje a Palestina, Israel, Síria, toda aquela região ali. Você encontra fósseis do Homo erectus, porque neste período, o Homo erectus conseguiu deixar o continente africano. Sempre lembrando que, naquela época, estamos falando do período dos povos pré-letrados, agora, especificamente dos povos pré-letrados, não havia o canal de Suez. Então, onde é hoje a Palestina, Israel, aquilo ali era a continuidade geográfica do continente africano. Não, por exemplo, não por acaso, melhor dizendo, o canal de Suez só vai ser aberto no século XIX pela Inglaterra, que, durante o século XIX, colonizou aquela região ali. Então, inclusive, a própria tradição bíblica diz que o personagem principal da Bíblia, Jesus de Nazaré, ele foi se refugiar no Egito Antigo, fugindo das hordas assassinas de Herodes Antipas. E se ele foi se refugiar lá, ele foi a pé, montado num burro, como diz a tradição, ou numa mula, né, algo nesse sentido, significa dizer que é uma massa de terra que ligava um lugar ao outro, ligava a Palestina ao Egito. E o Egito está no continente africano e toda aquela região ali da Palestina, Israel, Síria, Líbano, etc., na antiguidade, conforme explica Sheikh Anta Diop, foi povoada por populações pretas chamadas natúfios. Dito isso, família, quando nas abordagens históricas vocês encontrarem culturas, antropologias similares de africanos com outras populações que estão geograficamente milhares ou milhões de quilômetros de distância da África, não se surpreendam. Por que não? Porque são reproduções antropológicas de sociedades africanas que migraram para fora do continente. E, dentro das possibilidades que a geografia possa oferecer, é possível que reproduções antropológicas que os africanos faziam, né, no próprio continente, consigam fazer fora do continente. Exemplo clássico, o Quilombo dos Palmares, aqui na Serra da Barriga, entre Alagoas e Pernambuco, onde sociedades africanas, no período do Brasil, colônia, organizaram uma sociedade nos mesmos moldes das sociedades banto do continente. Lembrando que a palavra quilombo vem do étimo remoto, vem do étimo quimbundo, né? Perdão, vem da língua quimbundo e significa acampamento de guerreiros. Entre outros significados, mas um dos significados principais é esse. Um dos significados principais é esse. É importante a gente salientar, família, que Sheikh Anta Diop, na sua obra Nações Negras e Cultura, ele está fazendo uma análise global. A visão dele é uma visão global. Ele prova que a espécie humana é uma só. Já tivemos a oportunidade de falar isso aqui, sempre é bom a gente voltar a esse ponto, que a espécie humana é uma só. E povoou o planeta inteiro. Essa espécie humana ela é exclusivamente preta. Os pretos, as populações pretas, bem pigmentadas, povoaram o planeta inteiro. E, cada vez mais, as teses defendidas por Sheikh Anta Diop em 1948, essa tese foi defendida em 1948 na Sorbonne e foi publicada em 1954 pela Presença Africana, que é uma editora. Essas teses vêm se confirmando cada vez mais. Então, não é possível, não é inteligente a gente entender que há uma coincidência, né, por conta da Gondwana ou por conta da Pangeia. Não há coincidência. Até porque, quando houve o processo de povoamento do planeta,
As placas tectônicas que mantinham o Pangeia unido, elas trabalharam no sentido oposto de separar essas massas terrestres enormes, formando os continentes tal qual nós conhecemos hoje. Há 3 milhões de anos atrás, os seres humanos surgiram no planeta Terra. Quando os seres humanos surgiram no planeta Terra, né, as placas tectônicas já tinham feito esse processo de movimentação a ponto de se enxergar os continentes como eles são hoje. Então, houve esse processo de povoamento em todo o planeta das populações africanas que se modificaram fenotipicamente fora do continente africano, e conforme explica o Chiquita Diop, se as sociedades africanas não tivessem deixado o continente, só haveriam seres humanos numa parte do planeta, que é o continente africano, e todos esses seres humanos seriam exclusivamente negros, por razões climatológicas, lembrando sempre que o continente africano ele tem 5 tipos de clima, inclusive um clima temperado bem no sul ali do continente, onde tem ali África do Sul, Botsuana, aquela região ali, mas é um frio, né, que não é parecido com as temperaturas que se registram, ainda mais nessa época do ano, na Europa, nos Estados Unidos, né? Não, mas é um frio considerável, tanto é que vocês sabem, vocês devem ter visto, em 2010, Nelson Mandela, né, nascido ali na África do Sul, ele estava usando gorro, cachecol, sobretudo, luva, quando estava assistindo os jogos no seu país da Copa do Mundo 2010, e a Copa do Mundo foi disputada no meio do ano, junho, julho, esse período. Período que é frio, que é inverno aqui no Brasil. E é inverno ali na parte sul do continente africano também. Só que ela é bem mais frio que aqui. O inverno, por exemplo, o inverno da África do Sul, ele é muito parecido com o inverno da parte sul do Brasil. Paraná, Rio Grande do Sul. Eu estou falando isso, família, porque a gente precisa aprofundar sempre nessas discussões para que a gente não caia em pensamentos errados, análises equivocadas ou em perversões de pessoas que ainda trabalham incessantemente para manter a visão eurocêntrica de pé. Né? As sociedades africanas povoaram o planeta inteiro. Sempre é bom a gente voltar a esse ponto. Todos os seres humanos do planeta são descendentes de africanos. Todos. A diferença é que alguns passaram por um processo de despigmentação por ficarem presos durante longo período de tempo, 40 mil anos, onde hoje a Rússia, a Ucrânia, aquela região ali, né? Durante a última era glacial, onde já existiam os Homo sapiens sapiens, pessoas exatamente como eu e vocês, e ao término desse processo, dessa última glaciação, surge, por volta de 20 mil anos atrás, surgem as populações que chega da Europa vai chamar de leucodérmicas, que são os brancos, que são os euroasiáticos. Aí sim você vai ter populações brancas no mundo, da mesma forma que vão embranquecer aquelas pessoas que mais tarde serão conhecidas como japoneses, chineses, etc. Mas ainda assim você encontra ali facilmente, né, provas do povoamento de populações negras nessas regiões chamadas China, hoje chamadas de China e Japão. Você encontra em obras de referência, como por exemplo, da Elisa Lark Nascimento, né, a matriz africana do mundo. Você encontra do Runoko Rashid, né, grande pensador africano em diáspora, você encontra essas informações em obras de referência do campo do panafricanismo e da autenticidade. O que acontece é que, quando existem esses paralelos culturais, e vocês perceberem, vocês encontrarem nas pesquisas de vocês, não se surpreendam, não se assustem. Isso nada mais é que resultado do processo de uma migração e de um povoamento universal que foi feito por populações africanas. E isso não é motivo para nós nos glorificarmos, a gente ficar com o nariz em pé. Não, pesquisa científica não é para isso. Não é para achar que um povo ele é mais importante que o outro, seja em que área, não é. Ou que ele é mais forte que o outro, ou que ele é mais ele é elevado. Não, não, ele é superior. Não, nada disso. Pesquisa científica é para mostrar que os seres humanos, por exemplo, que lidam com seres humanos, pesquisas científicas que lidam com seres humanos, é para mostrar que todos os seres humanos biologicamente são iguais. Biologicamente. Mas cultural, historicamente, socialmente falando, as sociedades humanas são diferentes. E é bom que seja desta forma. Por quê? Porque é na diversidade que existem as riquezas culturais. Imagine você se todas as pessoas do mundo torcessem para um clube de futebol só. Não teria time de futebol, porque o clube não pode jogar contra ele mesmo.
por exemplo. Imagine vocês se todas as pessoas daqui do Rio de Janeiro torcessem para a mesma escola de samba. Não existiria desfile de escola de samba. Por quê? Uma escola de samba não vai competir consigo mesmo, ela teria que competir com outros. Então, mais ou menos a partir desse tipo de pensamento, que eu dei um exemplo bem raso, que a gente precisa entender que as diversidades humanas não significa dizer que existem raças hierarquizadas, como racistas do século XIX disseram. Chico Diop derrubou essa tese aqui facilmente, tranquilamente, sem romantismo, apenas com os pés fincados no terreno da ciência. Dito isso, família, em breve eu vou estar colocando na rua para vocês um curso livre online de letramento racial, para nós debatermos também mais sobre esse assunto. E venham todos e todas fazer meu curso livre online de História da África, que esse já está disponível para vocês. Ele é online, aula síncrona. Em breve eu volto aqui para um novo bate-papo entre nós. Estamos juntos sempre. Rotep, África no Centro.